A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para juntos estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sou o professor André, professor auxiliar na classe dos novos convertidos da Igreja Assembleia de Deus no bairro do Farol. Vamos fazer uma oração agora, apresentando ao nosso Deus este momento de estudo da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Tua santa palavra. Fica conosco, Pai querido. Continues abençoando a nossa classe, os nossos professores, nossos pastores, a nossa congregação. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na aula passada nós estudamos sobre o gozo da vida eterna. Nós aprendemos que a vida eterna é uma vida sem fim com Deus, não mais limitada ao tempo, e que Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que nele crer como Senhor e Salvador. Estudamos que a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos comparados a crianças, espiritualmente falando. E como crianças, necessitamos ser alimentados com leite espiritual, com as primeiras palavras, com as primeiras experiências com Deus, até atingirmos pouco a pouco a maturidade espiritual na caminhada cristã. E para crescermos espiritualmente, precisamos exercitar a nossa salvação. Sendo assim, estudamos na aula passada 3 passos que, se diligentemente seguirmos, nos ajudarão a alcançar esse objetivo. O primeiro passo seria a participação em uma comunidade cristã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, já nos advertia sobre esse assunto. Ele escreveu assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amigos, amados, vivendo numa comunidade cristã, nós aprendemos a considerarmos-nos mutuamente. E o segredo é considerar o outro superior a nós mesmos, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 7. Verso 3 e 4, corrigindo. É desenvolver um sentimento altruísta, voluntarioso. É colocar as necessidades dos outros, a necessidade da igreja onde servimos, na frente das nossas necessidades. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo de Cristo para alcançarmos esse padrão de vida cristã em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, onde lemos assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Apóstolo Paulo recomenda, nos orienta, que tenhamos o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Nós estamos aqui, amados, porque Cristo Jesus nos considerou, humilhou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus. E quando esse sentimento que
Jesus teve brotar em nós, aí sim nós passamos a estimular ao nosso companheiro, ao nosso amigo, ao nosso irmão na prática do amor e das boas obras. Amém? Segundo passo que nós estudamos na aula passada para desenvolvermos a nossa salvação foi o devocional diário. Estudamos que o devocional diário é o momento que separamos para estarmos a sós com Deus, ou em família, ou em grupo de amigos, para orarmos, louvarmos ao seu nome e estudarmos e meditarmos na sua palavra. Jesus é o exemplo maior para essa prática de momentos a sós com Deus. Era seu costume, enquanto esteve aqui na terra, retirar-se em isolamento para falar com Deus Pai. O terceiro passo que estudamos para desenvolver a nossa salvação na aula passada foram as experiências com Deus. Aprendemos que as tribulações da vida servem para a nossa edificação, pois através delas alcançamos a paciência. Através das tribulações, nós alcançamos a paciência. Enquanto estamos passando por tribulações, estamos desenvolvendo a paciência. A paciência gera a experiência. Quando aquela tribulação finda, nós alcançamos experiência. E a experiência, por fim, a esperança. Quando uma próxima tribulação se apresenta, nós já entramos com um sentimento de esperança, porque já passamos por outras e vencemos. Então, as experiências com Deus, nas tribulações, nós alcançamos paciência, experiência e esperança. Amém? Hoje, nós estudaremos a lição 5, que tem por título Jesus Cristo, o Senhor. Leiamos João capítulo 20, verso 27 e 28. João capítulo 20, verso 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em um determinado lugar, escondidos dos judeus, quando de repente Jesus aparece no meio deles. Lucas registra no capítulo 24, versículo 37, que eles ficaram atemorizados, espantados e pensavam que viam um espírito, um fantasma. Foi preciso que Jesus acalmasse os discípulos, mostrando-lhes as mãos e os pés feridos e pedindo-lhes que tocassem no seu corpo. O apóstolo João relata que Tomé não se encontrava nesse momento da aparição de Jesus e, quando tomou conhecimento do ocorrido, duvidou. No verso 25 do capítulo 20 do Evangelho de João, nós encontramos esse relato. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, João capítulo 20, verso 25, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o creirei. Estas foram as palavras de Tomé. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos e Tomé com eles. E Jesus apareceu novamente no meio deles e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus
meu. O Evangelho de João foi escrito, queridos, em um período onde várias heresias surgiram contra a pessoa de Jesus Cristo. Alguns passaram a questionar a sua divindade, outros a sua humanidade. Nesse cenário, foi que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, redigiu a mais completa obra apologética em defesa da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João é considerado por muitos teólogos o livro mais profundo e espiritual da Bíblia. No Evangelho de João, Jesus dá a revelação mais completa de si mesmo e de seu Pai. Vejamos. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus diz que ele é o pão da vida. Jesus se revela como o pão da vida. Em João capítulo 9, verso 5, Jesus se revela como a luz do mundo. Em João capítulo 10, verso 7, ele se revela como a porta das ovelhas. João capítulo 11, verso 25, como a ressurreição e a vida. João 14, 6, como o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, verso 1, Jesus se revela, se apresenta como a videira verdadeira. No Evangelho de João, encontramos a revelação da divindade de Jesus de forma mais clara e afirmativa. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 10, verso 30. Jesus faz essa revelação sobre a sua pessoa, igualando-se ao Deus Pai. Eu e o Pai somos um. João registra 8 milagres de Jesus para provar sua divindade, além do milagre da ressurreição. Em João capítulo 2, do 1 ao 11, do verso 1 ao 11, nós encontramos Jesus transformando água em vinho. João capítulo 4, verso 46 ao 54, Jesus cura o filho do oficial do rei. João capítulo 5, do verso 1 ao 9, Jesus cura um homem paralítico junto ao tanque. João capítulo 9, do verso 1 ao 11, Jesus cura um cego de nascimento. João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. João capítulo 21, verso 1 ao 6, Jesus realiza a segunda pesca milagrosa. Amém? O apóstolo João escreveu seu evangelho para que crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tivéssemos vida em seu nome. Nós encontramos isso em João capítulo 20, verso 31. O mundo jamais foi o mesmo desde que nas terras da Palestina nasceu Jesus. Segundo o maior evangelista do século XX, Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Como João escreveu em seu evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de poder. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para alguns, é inadmissível e até loucura a afirmação de que esse Jesus de Nazaré é Senhor, no sentido de ser divino. Estes afirmam, ele foi um grande homem, tudo bem, mas concebê-lo como divino já é demais. Um relato de um pastor. Quem puder ler o Novo Testamento e não puder ver que Jesus é mais do que um mero homem, pode também, num dia sem nuvens, erguer os olhos aos céus
e não ver o sol. Amigos, amados, Jesus é a revelação maior de Deus, como temos estudado ao longo da nossa lição. Jesus foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Nós vimos o seu poder. Amém? Glórias a Jesus. O que pensava Jesus acerca da sua divindade? Jesus falou e praticou ações que somente Deus poderia falar e praticar. Em seu ministério na terra, Jesus perdoou pecados. Todo judeu do período do Novo Testamento sabia que somente Deus podia perdoar pecados. E observamos nas Escrituras Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. Nós encontramos esse relato em Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Jesus estava em Cafarnaum e o povo da cidade se aglomerou na casa onde ele se encontrava, de modo que não havia mais lugar. 4 homens trouxeram um paralítico, mas como a casa estava cheia, não puderam entrar. Então descobriram o telhado e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. No recinto se encontravam alguns dos mestres da lei, e em seus corações, em seu íntimo, questionavam, pois, segundo seus entendimentos, segundo a sua interpretação da lei, só Deus podia perdoar pecados. Jesus, vendo a inquietação de seus corações, declara: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus falou e praticou ações que somente Deus podia falar e praticar. Glórias a Jesus. O apóstolo Tomé, após a constatação da ressurreição de Jesus, afirmou: Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou o fato de Tomé reconhecê-lo como Deus e não o censurou. Outra declaração muito forte que confirma o senhorio de Cristo é a afirmação: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João capítulo 8, 58. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Jesus existe, queridos, por toda a eternidade. Ele estava na sarça ardente falando com Moisés. Em Isaías capítulo 9, verso 6, ele é chamado de Pai da eternidade. Nosso Jesus é eterno, infinito em poder e em glória. A ele a glória, a majestade para todos sempre. Amém. A partir destas afirmações, temos uma alternativa. Reconhecer que de fato ele sabia muito bem o que estava fazendo e, por diversas maneiras e de muitos modos, afirmou a sua condição divina, cabendo a nós reconhecê-lo como Senhor e Deus de nossas vidas. E você, o que pensa acerca de Jesus? Reconhece seu senhorio? Sua divindade? A decisão é sua, mas o interesse na sua decisão
é do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A decisão é sua. O interesse na sua decisão é do Senhor Jesus Cristo. No projeto de Jesus para a sua vida, prepare-se para intensificar a compreensão de sua divindade, do seu senhorio, de sua graça e misericórdia e do seu amor à medida que for tendo comunhão com Ele e com sua palavra. Nós estudamos que nós vamos desenvolvendo essa comunhão com Jesus através do nosso devocional diário. É onde separamos um momento para ficarmos a sós com Deus, em oração, meditando na palavra. E assim vamos aumentando cada vez mais a nossa comunhão com Deus. Martinho Lutero, grande reformador da Igreja Cristã, passava horas meditando na palavra e em oração. É dele esse pensamento. Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Se quisermos desenvolver a nossa salvação, temos que passar bons momentos na presença do nosso Deus. No próximo domingo estudaremos o anexo da lição 5, onde abordaremos o tema Único Mediador. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém.